Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meu amado irmão, esse aqui é um quadro que eu comecei fazendo, esse é o quarto vídeo. Os vídeos vão surgindo de acordo com que as pessoas vão fazendo a pergunta sobre acusações mentiras pronunciadas, né, por protestantes contra a Igreja Católica ou contra os católicos ou contra algum ponto da doutrina católica. E existe um canal, né, chamado Reino Eterno, um canal de um protestante. Não vou citar o nome do rapaz, porque primeiro para não arrumar problema com eles e também para não divulgar ainda mais essas coisas. Porque nós católicos chamamos a Santíssima Virgem Maria de Rainha dos Céus, então, ou Rainha do Céu. Por esse motivo, eles nos acusam de adorarmos uma deusa, né? De estarmos adorando uma deusa, e deturpam um texto bíblico ou dois textos bíblicos, que só existe essa expressão em dois textos bíblicos, pelo menos que eu conheço, como Rainha do Céu, e acusam os católicos de adorar essa deusa que é chamada de Rainha do Céu. Essa deusa é a deusa da fecundidade, né, do panteão mesopotâmico, né? Astarte, se eu não estou enganado, é assim que se chama. E eles acusam a Igreja Católica de adorar esta deusa. Só, meus amados irmãos, nós vamos aqui para pontos específicos. Em primeiro lugar, esse texto aparece pela primeira vez, essa expressão Rainha dos Céus, em Jeremias capítulo 7, versículos 16 até o versículo 20. Eu vou ler o texto para você poder compreender do que se fala. Esse texto aqui, ele está dentro de um contexto onde Deus pede que Jeremias, como diz no versículo 7, né, o versículo 1, quer dizer, do versículo 7, do capítulo 7 de Jeremias, Deus pede o seguinte para Jeremias, vejam: palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor Javé. Posta-te à porta do templo de Javé e anuncia ali esta palavra. E dize: escutai a palavra de Javé, vós todos judeus, que entrais por estas portas para adorar a Javé. Então, o contexto histórico aqui, Jeremias está em Jerusalém, na frente do templo, anunciando para o povo, para os judeus, que entram no templo de Deus para adorar a Deus, que eles adoravam a Deus, né? Pelo menos era um culto, vamos dizer assim, não verdadeiro, porque eles cultuavam a Deus e depois cultuavam deuses. E no versículo 16 vai falar sobre os deuses estrangeiros, e é aqui que está contido a chamada Rainha dos Céus. Diz assim: mas tu não intercedas por este povo, e não eleves em seu favor nenhum lamento, nem prece, e não insistas junto a mim, porque não te ouvirei. Então Deus está dizendo a Jeremias: olha, não adianta você interceder por esse povo, porque eu não vou te escutar. E não vou escutar por quê? Aí Deus vai e diz para Jeremias: não vês o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus pergunta a Jeremias. Aí ele diz o que é feito. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem torta à rainha do céu. Então, eles deturpando a Bíblia, tirando a Bíblia do contexto, tirando o texto do contexto, tirando o texto do seu contexto histórico, eles usam a palavra
a frase, né, podemos assim dizer, rainha do céu, para acusar os católicos de idolatria, para acusar os católicos de adorarem a deusa, né, a deusa do panteão mesopotâmico, como diz aqui o rodapé da Bíblia, né, de Jerusalém, diz assim: Astarte, deusa da fecundidade, no panteão mesopotâmico, era identificada com o planeta Vênus. A palavra rainha não é normal e não se encontra a não ser em Jeremias, capítulo 7, que nós estamos vendo aqui, versículo 18, e também Jeremias, capítulo 44, versículos 17 ao 25. Então, aqui nitidamente, meus irmãos, nós podemos ver que é uma deusa, declaradamente uma deusa, que se faz oferenda a ela, e se fazendo oferenda, a cultuam como deusa. Nós precisamos de, quando eu digo nós, eu falo de nós católicos e também os protestantes. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós falamos. É necessário ter uma coerência com o que eu leio na Bíblia e com o que eu falo sobre o que eu leio. Porque é impossível, primeiro de tudo, aqui o culto era realizado pelos judeus. Os judeus, em um período, não vou lembrar agora o período em que Jeremias vivia, né, até a chegada de Nossa Senhora, isso aí são séculos. Então, nesse período aqui, a Virgem Maria ainda não existia. A Virgem Maria ainda não tinha vindo ao mundo. Como é que se pode pegar um texto que condena uma deusa da Mesopotâmia, uma deusa da fecundidade, e que muitas vezes era representada nua? A Igreja Católica nunca representou a Santíssima Virgem Maria nua. Se pega um texto desse, olha, eu estou aqui com a Bíblia aqui, ó, protestante, né? Bíblia de Estudo NVI Protestante. No texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 18, aqui eles colocam uns rodapé, né? Umas explicações, eu até grifei aqui, ó, do versículo 18. Não sei se vai dar para ver, né? Tá vendo? Veja o que diz aqui, um rodapé de uma Bíblia protestante. Veja: filhos, pais, mulheres, a família inteira participam da adoração idólatra. Bolos, né? A rainha dos céus. Título babilônico de Istar, né? Até coloca aqui, né? Aqui chama na católica a tradução da palavra Istar é Astarte, né? Então eles colocam título babilônico de Istar, deusa importante do panteão babilônico, deusa importante do panteão babilônico. E ele continua aqui dizendo, né, a ela se ofertava bolos e também a outros deuses, e às vezes a própria rainha dos céus, no capítulo 44, versículo 19 e 25, para provocarem a minha ira, para provocar a ira de Deus. Os judeus faziam isso. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, vejam, não tem como não dizer que estão mentindo, que são mentirosos. Mentirosos. Jesus disse que o pai da mentira é Satanás. E todos que praticam a mentira descaradamente são filhos de Satanás.
Por quê? Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. E sendo ele mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E quando ele fala da mentira, ele só fala daquilo que lhe é próprio. Portanto, meus amados irmãos, está aqui mais uma mentira protestante para denegrir a Santíssima Virgem Maria, para denegrir a Igreja Católica, para denegrir Nossa Senhora, para denegrir também os católicos. Portanto, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de verdadeiramente ouvirmos a palavra de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Está aqui, né? E ele continua dizendo no versículo 19, né? Mas será a mim que eles ofendem? O Senhor pergunta. Oráculo de Javé. Não, será a eles mesmo, para a sua própria vergonha, né? Adoram essa deusa. Por isso assim disse o Senhor Javé: eis que minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Ela arderá e não se extinguirá. Então, um pouco de coerência, um pouco de verdade, um pouco de sinceridade consegue mostrar completamente que isso está errado. E o canal que eu citei no início do vídeo e a foto da miniatura mostra um indivíduo falando mais de 30 minutos para tentar, fazendo toda a pirueta possível, encaixar esse texto de uma deusa babilônica, de uma deusa da Mesopotâmia, né, está sendo associada à Santíssima Virgem Maria. Mas isso tudo faz se cumprir o que foi dito, né, pelo próprio Deus a Lúcifer em Gênesis 3:15. Eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E esta, a descendência da mulher, te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E São João, no capítulo 12 do Apocalipse, falando da igreja, mas usando a imagem da Santíssima Virgem Maria, vai demonstrar claramente que os filhos da mulher, os filhos da igreja, os filhos de Maria, guerrearão contra os filhos de Satanás, contra o próprio Satanás e os seus demônios. Mas lá, no livro do Apocalipse, é dito que graças ao testemunho do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, nós sairemos vitoriosos. Deus abençoe você e até a próxima mentira protestante.